E hoje nós estamos aqui no consultório do Dr. Wilson. Ele é psiquiatra, médico psiquiatra, ele cuida dessa área das pessoas, para conversar com ele, para falar a respeito de como lidar com a perda de um ente querido, aquele que foi para o descanso eterno, né, doutor? Porque algumas pessoas não conseguem lidar, outras não contam que não estão conseguindo lidar. Como é que as pessoas podem agir nessa determinada situação? Sim, é uma situação muito delicada a perda de alguém do nosso convívio, do nosso amor, né? Ainda mais quando é inesperado. É claro que ninguém fica se preparando para perder ninguém, mas quando a gente perde avó, mais tarde pai, mãe, a gente sabe que eles são mais velhos que nós e que um dia, se tudo for normal, nós vamos acabar perdendo essas pessoas que a gente adora. Mas a perda de um filho, perda de um irmão, é uma perda um pouco mais complicada, porque é uma perda inesperada. Você não vê isso com tanta naturalidade quando a perda de gente mais velha que a gente. Então, nesses casos, é fundamental que a pessoa tenha um auxílio. Esse auxílio geralmente é psicológico, em alguns casos, quando há necessidade, também psiquiátrico, com psicofármacos, etc. Mas, no caso específico, por exemplo, do suicídio, é fundamental que os familiares e os amigos sejam ajudados, seja na escola, a escola providenciando palestras, apoio psicológico para quem assim necessitar, seja na saúde pública, tratando, auxiliando, oferecendo psicoterapia, oferecendo grupos de apoio, grupos psicoterápicos para essas pessoas que tiveram perdas tão devastadoras. Então, é muito importante. Na medicina, a gente chama isso de pós-venção. A prevenção é antes que aconteça. Depois que acontece, a gente tem toda a questão da pós-venção. E o que é isso? É auxiliar as pessoas que tiveram perdas desse tipo a conseguir continuar vivendo e cumprindo a sua função dentro da sua própria família e para a sociedade também. Então é fundamental nos casos que a pessoa tira a própria vida, que a gente ofereça, a gente Estado, os profissionais também, ofereça apoio, ajuda psicológica, esse necessário também, psiquiátrica, a essas pessoas que ficaram. Doutor, e também tem aquela questão assim, alguns casos, como o senhor disse, de ser natural da perda de alguém mais velho ou alguém mais novo. Algumas pessoas, os jovens, adolescentes, estão numa onda muito grande de youtuber pela internet. Existem vários youtubers que trabalham dinâmicas e formas diferentes de se propagar o canal deles. Alguns ajudam, outros são de comédia e derivados. Algumas pessoas têm procurado a internet para resolver esses problemas. Como que nós podemos lidar com os jovens, principalmente os adolescentes, no dia de hoje, lidando com isso? Sim, e compreender que sempre que você busca uma ajuda para algo, você tem que buscar uma ajuda especializada, não é? Se eu preciso resolver um problema na parte elétrica da minha casa, eu não vou chamar um encanador, eu vou chamar o eletricista, que é o profissional que sabe lidar com aquilo que eu preciso naquele momento. Da mesma forma, eu não vejo problema em você procurar na internet auxílio para diversos tipos de coisas, mas o importante é saber se aquela pessoa é qualificada, porque não é por ele ser um bom youtuber que ele é bom em todas as coisas. Eu faço psiquiatria. Se você tiver um problema na vista, não adianta vir me procurar. Eu vou indicar um médico que sabe lidar com isso, porque eu não sei. Da mesma forma, quando você vai procurar auxílio na internet, o jovem tem que compreender que ele tem que ver qual é a qualificação da pessoa que está falando aquilo. Se aquilo parece verdade, não é necessariamente verdade. Você tem que saber se essa pessoa tem a capacidade, tem a capacitação para te dar essa informação. Isso é muito importante. Existem sites dentro da internet de grupos de ajuda que são ótimos, bem intencionados, bem formados e com capacidade. E existe dentro da internet
uma miríade de questões, de coisas que não têm um valor nenhum e que as pessoas têm que saber diferenciar. Não estou dizendo que não se deva usar, eu acho que a internet ajuda muito, é essencial, exatamente, mas é importante saber a qualificação de quem está falando com você. Doutor, e o senhor também acabou de tocar num assunto muito comum, né? As pessoas não sabem, mas eu creio que exista a questão de grupos de apoio, fisicamente, onde as pessoas podem conversar sobre o assunto, expressar o sentimento de perda, porque eu creio que a partir do momento em que você fala o que você está sentindo, que você expõe que está doendo essa perda, que está fazendo mal, eu acho que é muito mais fácil de lidar. Existem esses grupos na nossa cidade ou até mesmo fora de Assis? Esses grupos de ajuda existem. Aqui em Assis tem muitos deles voltados para a área de farmacodependência e tal, nem tantos para a área do suicídio e de outras perdas. Mas existe um pessoal que faz um trabalho extraordinário por telefone há muitos anos, que é o CVV, e que ajuda muita gente. Muita gente. Não só no caso do suicídio, né? Não só no caso do suicídio, mas eu tenho experiência clínica com pacientes que dizem que não se suicidaram por causa do CVV. E aí vieram procurar ajuda e tal, fizeram o tratamento, tinham patologias de base que estavam levando eles a esse caminho e que num momento mais importante, mais agudo, o CVV ajudou ele naquele momento e a tentativa de suicídio acabou não se concretizando naquele momento. Mas é muito importante que esses grupos não só sejam formados, mas que tenham grande divulgação para que as pessoas possam procurar e ali encontrar um alívio para aquele sentimento. Que, repito, essas pessoas têm que compreender, principalmente aqueles que estão nos ouvindo e que têm pensamentos ruins, etc. Esses pensamentos ruins, apesar de o encadeamento lógico ser correto e normal, eles têm um viés depressivo que são passíveis de tratamento. E se o tratamento for bem realizado, eles somem da sua vida. Então é muito importante esses grupos, inclusive, para disseminar essa informação também. Doutor, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Nós vamos deixar no vídeo aqui o número do CVV, caso os nossos internautas encontrem uma pessoa que passa por essa dificuldade, ou até mesmo você que está assistindo o vídeo. Doutor, e quais são as suas considerações finais para os nossos internautas? Primeiro, agradecer ao Assis City essa oportunidade que, na minha opinião, é um dever de toda a classe dos psicólogos e psiquiatras levar informação à população sobre o suicídio, que nós somos treinados para isso, e é muito importante compreender que as pessoas têm que procurar ajuda. Procurem um psicólogo, procurem um psiquiatra, procurem o padre, procurem o pastor, procurem pessoas que são referências para você, o seu amigo, a sua amiga, o seu namorado, a sua namorada. Fale sobre o que você está sentindo, procure ajuda. É isso aí, nós ficamos por aqui. Mais uma vez, muito obrigado, doutor. Eu que agradeço. E se você ainda quiser continuar conhecendo todo esse mundo de tudo que acontece na nossa cidade e região, é só nos acompanhar aqui pelo canal Assis City. Até o próximo.